Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Alexandra Tedesco, sou professora do Departamento de História da UERJ e do Programa de Pós-Graduação da mesma instituição. Com muita alegria, hoje a série Contrafogos, na sua segunda temporada, vai receber o professor Arthur Lima de Ávila, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, apenas registrar, né, que essa iniciativa da série Contrafogos, ela faz parte de um projeto mais amplo, intitulado Origens Intelectuais do Anti-Intelectualismo, que se transformou, né, ou se desdobrou na linha de pesquisa intelectuais e intelectualidades, mais especificamente na linha intelectuais, instituições e seus hábitos. A ideia é que a gente converse sobre a universidade e sua crise a partir de distintos pontos de vista, disciplinares, temáticos e eventualmente políticos também. E nesse sentido, o convite ao Arthur para iniciar essa segunda temporada se relaciona com as suas últimas publicações, e a gente vai debater aqui um texto em específico, mas a ideia é que a gente aborde o tema amplo da universidade. Participam também aqui comigo dessa live, além do Arthur, o João Paulo Kleinlein, que é bolsista aqui do laboratório, e o Leonardo Nogueira, que também é aluno, né, do programa de pós-graduação em História aqui da UERJ. Tá? Então, eu vou apresentar o professor Arthur Ávila. Ele é graduado em História, e tem mestrado em História e doutorado também em História, todos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, com bolsa do CNPq, e recebeu o prêmio CAPES Tese em 2011. Atualmente, o Arthur é professor do Departamento de História da URGS, e tem experiência na área de História, com temas como Teoria da História, História dos Estados Unidos, sobretudo nos temas que são os temas que se conectam mais especificamente aqui conosco: Teoria da História, História Intelectual, Usos do Passado, Historiografia Norte-Americana e História dos Estados Unidos. Bom, então, antes de mais nada, Arthur, já agradecendo a sua disponibilidade, o seu tempo, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é de que maneira esse tema específico, né, que vamos abordar aqui hoje, a saber, um contexto mais atual, mais contemporâneo da Universidade Americana, diante das medidas do Trump, etc., de que maneira esse tema se articula com a sua trajetória de pesquisa pregressa, né, sobretudo com a Uhum. sua incursão aí pela história indisciplinada, ou por esse debate. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Alexandra, né? A gentileza do convite. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Ah, Na verdade, assim, eu cheguei nesses temas, né, que a gente podia falar mais ou menos assim de uma preocupação minha atual com o que eu estou chamando ainda de uma história reacionária, né, ou uma apropriação reacionária da história, enfim, por conta da minha preocupação com a indisciplina. Porque quando eu comecei a pensar em disciplina, era um outro contexto político. Sim, eu estava pensando isso, eu comecei a pensar isso faz mais ou menos uma década. Logo que eu entrei na universidade como professor e comecei a perceber assim que alunos e alunas, sobretudo de pós-graduação, mas na graduação eu já percebia isso também, estavam tendo uma relação muito difícil com a disciplina. Porque tinham ambições, né, tinham planos de pesquisa, tinham interesses de pesquisa, tinham preocupações políticas que nem sempre eram necessariamente bem-vindas ou benquistas pela universidade, né? Sobretudo por um tipo de história social ainda muito engessada, né? Que no Brasil acabou fazendo papel, eu não falo isso, isso não é uma censura moralista, isso é uma constatação teórica, tá? Acabou fazendo um papel de uma espécie de história positivista, né? Um controle muito forte dos meios de produção disciplinar, né? Uma preocupação com uma certa rigidez dos parâmetros disciplinares. E eu, como um leitor já desde a época da graduação de Hayden White, eu sempre fiquei muito preocupado e muito, como é que eu posso dizer assim, eu sempre achei que faltava crítica a esse modelo disciplinar. Foi mais ou menos por isso que eu acabei parando na indisciplina. Mas eu também parei na disciplina por conta de um convite, uma contingência feita pelo Fernando em 2015 para a gente montar um evento na URGS, que era justamente isso, né? Indisciplinar a história como? Eu me lembro que na época eu fiquei, pô, mas eu não tinha pensado nesses termos ainda em disciplina ou não e tal. E foi a partir daquele evento, que foi uma série, foram três eventos, né, 2015, 2016, 2018, que aí eu comecei a refletir mais sobre isso, né? Sobretudo também a partir de uma relação muito pessoal minha com a literatura, romances históricos, onde eu percebi assim uma espécie de, não vou dizer uma maior efetividade, mas uma maior capacidade de representar o passado, justamente porque não estava a literatura, né, presa a esses parâmetros disciplinares muito rígidos, ou aquilo que o Ethan Kleinberg chama de realismo ontológico. Eu cheguei nessa questão da disciplina por isso, tá? E por um certo enfado também, sobretudo por parte dos historiadores e historiadoras,
com essas autocongratulações constantes, né? Uma ideia de que a disciplina ela é se basta, ela é um bem essencial para o mundo, como diz o Thompson lá, né, no Miséria da Teoria, uma disciplina que tem 3.000 anos de idade, vai perdurar, né? Aquela coisa também do Jorn Hysen, da matriz disciplinar, nós é que fornecemos as soluções para as carências de orientação dos sujeitos, né? Uma espécie de, ao mesmo tempo, uma hiperpolitização, no sentido de que, né, vê na história a coisa mais importante da polis, digamos assim, que no fundo é uma falta de politização porque não percebe, digamos, a própria historicidade política da disciplina. E coincidiu que nesse meio tempo, né, começaram os ataques mais profundos à história, tanto no sentido político quanto no sentido econômico. A gente tem que se lembrar que a conjuntura até 2015, 2016, né, não sem consistência até o golpe de Estado, mas isso começa um pouco antes, nós tínhamos um contexto de expansão acadêmica, expansão universitária, de um grande investimento público, né, nas universidades brasileiras, o CNPq, enfim, eu fiz parte de uma geração que fez tudo com bolsa, bolsa de iniciação científica, bolsa de doutorado, bolsa sanduíche, né? E parecia que era um contexto onde isso não ia terminar. E lá pelas tantas, tu começa a ter muito rapidamente, a questão assim de menos de 2 anos, né, uma conjuntura no Brasil muito adversa. Nos Estados Unidos, isso é mais longo, né? Uma longa duração da crise. Então, assim, foi a combinação da percepção de uma crise dupla, né? Um olhinho d'água aqui. O inverno gaúcho é ruim para quem tem rinite, a gente acaba ficando com a voz assim. Mas a percepção dessa dupla crise, né? De uma crise, digamos, dos fundamentos disciplinares da história, que não pareciam mais convincentes para muita gente, inclusive para o grande público, né? Que consome cada vez menos historiografia disciplinada, e uma crise político-econômica da história, também a partir não só de um ataque reacionário ideológico explícito, mas, sobretudo, de uma lógica econômica que não vê mais nas humanidades, e a história em particular, qualquer tipo de utilidade ou pertinência para o mundo. Então, assim, eu escrevendo lá sobre indisciplina, né, temos que não sei o quê, temos que flexibilizar a história, indisciplinar a história, encontrar outras formas de representação, defender outros modelos de fazer pesquisa, outros tipos de enredo, e aparece um troço chamado Brasil Paralelo. Aí eu fiquei, não me parece mais um bom momento para defender indisciplina. Tipo assim, eu acho que eu cheguei um pouquinho tarde na festa. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, porque assim, eu nunca fui muito interessado, salvo, né, por interesse teórico mais difuso, eu nunca fui muito interessado pelo problema do negacionismo histórico. Não era algo que estava na minha pauta de pesquisa. Eu cheguei nesse tema, porque eu comecei a. Isso já em 2019, a Brasil Paralelo é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, então assim, a gente talvez tenha tido contato com eles antes, lá do resto do Brasil. Eu comecei a perceber que, bom, esses caras eles estão não só bagunçando o meio-campo, como eles estão fazendo certas reivindicações à história, reivindicações que não são só empíricas, mas epistêmicas à história, que elas precisam ser, não vou dizer respondidas, porque eu não trabalho com essa lógica, né? Mas sobretudo analisadas. E foi aí que em 2021 eu acabei publicando aquele texto que saiu na Revista Brasileira de História, era uma tentativa de compreender como o negacionismo histórico da Brasil Paralelo funcionava, não no plano empírico, mas no plano da representação, e com isso defendendo, por sua vez, uma noção de pluralismo historiográfico que é muito próxima da noção de indisciplina. Porque não me parecia que o que esses caras estavam querendo era algo, né, minimamente próximo ao que eu estava defendendo. Porque eu nunca defendi, por exemplo, licenciosidade empírica, né, relativismo inconsequente. A indisciplina sempre vem, ela é quase como uma postura sartreana, ela vem sempre com uma responsabilidade, né? Tu optas por indisciplinar e tu tem que arcar com os custos da escolha que tu faz. E não me parece que esse seja o caso nem de longe da Brasil Paralelo. Além disso, havia uma certa preguiça também teórica entre os nossos colegas, né? Que automaticamente, ao virem algo como o Brasil Paralelo, não só esgrimiam a palavra negacionismo, até quase fazer com que ela perdesse capacidade explicativa, mas também começavam assim a responsabilizar os nossos velhos adversários, né? O relativismo, o pós-modernismo. Cara, o Brasil Paralelo não é pós-moderno, antes fosse, né? Os negacionistas antes fossem relativistas. Então foi mais ou menos isso que acabou me levando, né,
primeiro a indisciplina e depois da indisciplina essa pauta atual de pesquisa. Né? Eu continuo acreditando no que eu escrevi, eu não sou o FHC, não vou dizer assim, esqueçam o que eu escrevi, tá? Eu continuo acreditando que eu ainda acho que internamente a disciplina tem vários problemas, tá? Incluso problemas que não são só de uma hiperdisciplinarização, mas também de uma leitura muito rápida do que é indisciplina. Indisciplina, por exemplo, não é instrumentalizar a história para qualquer tipo de pauta imediata. Tá? Politizar não é instrumentalizar. Tá? Mas eu continuo defendendo isso, mas eu acho que a gente tem que defender isso agora num outro contexto político, onde talvez o fundamental, não vou dizer que é assegurar a validade epistêmica da disciplina, porque eu acho que ela tem muitos problemas, mas sobretudo defender o lugar institucional da história no mundo universitário, tá? Independente do tipo de história que nós queiramos fazer ou não. Mas é acreditar que, bom, a história tem uma dignidade, ela tem um lugar institucional dentro da universidade que não pode ser negociado nos termos que, né, os reacionários querem que nós negociemos. Arthur, tu disse muitas coisas interessantes, assim, e era um pouco da outra pergunta que eu te fazer, eu vou mudar ela um pouco, assim, Claro. vou ser indisciplinada aqui com o script, porque, assim, eu acho que tu toca num ponto que a gente conversa muito aqui, né, que é quando tu fala assim, né, estávamos num contexto político favorável, e então parecia, digamos assim, parecia não prudente, mas parecia oportuno, parecia um momento para pensar questões internas da disciplina, e quando esse contexto muda, como tu disse, né, a gente tem que fazer um ajuste estratégico, que eu acho que, não sei, talvez passe não apenas por defender a disciplina, né, a história, mas também por defender a universidade de modo geral, Uhum, né, enfim. uhum, uhum, E uma coisa assim que eu fiquei pensando, que a gente discute aqui algumas vezes, né, que é o custo da ideia de autonomia. Né, uhum, o custo, às vezes, político, inclusive dentro em relação às demandas dos estudantes, por exemplo, né? Quando tu vai dizer, não, olha, isso aqui, quer dizer, para que eu possa dizer sim para algumas coisas, eu preciso poder dizer não, né? Porque se eu não uhum, posso uhum, dizer não, eu não posso dizer sim. Enfim, então o que eu ia, a pergunta inicial, né, era diante, por exemplo, do uso que você faz, né, da tese da Letícia Cesarino, que a gente até uhum. entrevistou aqui também, enfim. Eu ia te perguntar, né, no meu roteiro original aqui, se tratava de redisciplinarizar a história, né? Ou seja, não simplesmente, Arthur, no sentido de nos fecharmos pura e simplesmente para Uhum, qualquer coisa, mas no sentido assim, né? Que a Letícia Cesarino fala isso, a Wendy Brown toca nisso também um uhum, pouco, né? Que é mais ou menos o seguinte, que o ponto do negacionismo não é necessariamente uma hostilidade diante da ciência, né? O uhum, negacionista ele pode gostar tanto de ciência que ele cria uma autociência, né? Uma ciência para si uhum, próprio, né? Algo desse tipo. Mas esse sujeito, né, que eventualmente fica hostil com a universidade, ou com a história, ou com, enfim, com os intelectuais de modo geral, ele está no mundo hostil, né? Quer dizer, ele foi as promessas, digamos assim, como de 15 anos atrás, elas não se sustentam em quase nenhum nível, né? Então, veja, um indivíduo empobrecido, sem seguridade social, com um discurso catastrofista muito amplo, quer dizer, esse indivíduo ele tem uma coisa, né, que é a percepção empírica do mundo. Então, é claro uhum. que ele não vai ceder o seu controle empírico para uma instituição, né? Quer dizer, isso soa como uma concessão, mais uma que ele teria que fazer. Então, pensando nisso, será que haveria um sentido de redisciplinarização da história que não fosse simplesmente um fechamento, mas uma retomada do papel de abstração, que é um papel, enfim, da ciência de modo amplo, né, e não simplesmente de registro desses passados particulares, né? Quer dizer, você acha que a disciplina está com medo, digamos assim, de enfrentar isso, né, ou adotando uma postura meio vamos fazer o que dá, vamos se os anéis ficam os dedos, enfim. Sim, e eu acho que talvez o problema principal, e aí também acho que há uma subteorização entre os historiadores desse problema, em parte porque a gente crê, né, eu falo nós, a comunidade de historiadores e historiadoras, a gente crê numa espécie de imortalidade da disciplina. Uhum, É uma coisa que o Lewis Gordon, que é talvez hoje o grande existencialista vivo, né, um existencialista negro da escola fanoniana e tal, ele sempre diz, olha, disciplinas são como entidades orgânicas, elas nascem, crescem e morrem. E não há muito que a gente possa fazer a respeito disso, salvo, evidentemente, no caso, se for um atentado, um assassinato, uma tentativa de homicídio. Daí a gente pode responder, que é o que está acontecendo. Mas as disciplinas, elas têm vidas mais ou menos naturais, né?
E não é diferente em relação à história. Não estou dizendo que ela vai acabar daqui a 50, 100 anos, não é isso. E não estou fazendo discurso Uhum. catastrofista. É uma constatação. Outras disciplinas, sei lá, história natural, por exemplo, não existem mais, pelo menos dentro da estrutura institucional da universidade, salvo como talvez uma curiosidade. Então, eu acho que assim, os historiadores eles têm uma dificuldade muito grande de teorizar esse problema, e um dos problemas que eles subteorizam também é a crise da mediação, que é um pouco o que a Letícia Cesarina, eu Sim. acho, que vem falando, e tem outras autoras também. Agora saiu, inclusive, traduzido para o português pela Boitempo, né, que é o livro da Anna Kornbluh, que é Imediação. Eu não lembro como é que ficou o título em português, mas o título em inglês é Immediacy, né, o estilo cultural do capitalismo muito tardio, ela fazendo uma brincadeira com Jameson. Então, assim, há uma enorme crise da mediação. E essa crise envolve todos os mediadores autorizados e legítimos modernos. Então a gente pode pensar, por exemplo, que a crise da mídia, né, o próprio termo mídia nos remonta à mediação, mas a crise da mídia, a crise da escola, a crise da universidade, a crise da ciência, embora elas se manifestem em diferentes formas, né, eu não estou dizendo que elas são a mesmíssima coisa, mas elas fazem parte de um problema maior que é a crise da mediação, ou seja, ou como diz o Eduardo Brunner, né, que é um argentino, um marxista da velha guarda argentina, assim, e eu acho que hoje talvez um dos principais marxistas latino-americanos vivos, o Brunner ele fala, o que está sendo atacado, além da mediação, é a própria atividade interpretativa do mundo. Porque o sujeito moderno é um sujeito intérprete. Né? Por isso que tem uma educação liberal, por isso que tu ensina esse sujeito a ler signos do mundo, para ele chegar às suas próprias conclusões. Tá? Mas conclusões são balizadas dentro de uma lógica empírica, epistêmica, supostamente responsável. O cara não pode ficar falando qualquer coisa, dizer, Marte é verde, por exemplo. Tá? O céu, sei lá, o céu não é azul, enfim. Tá? Esse tipo de uma espécie de responsabilidade pela interpretação que eu faço. E as redes sociais implodiram isso. Né? Não só porque cada um agora pode ser seu próprio cientista, como a Cesarino enfatiza muito bem, tu pode fazer tua própria ciência. Lembrando, por exemplo, que arquivos institucionais também são instituições mediadoras. Os historiadores faziam a mediação entre o arquivo e o sujeito, porque o sujeito não ia lá no arquivo ler os documentos. O cara não ia passar aqui na Praça da Alfândega em Porto Alegre e vou resolver ler as cartas do Bento Gonçalves da Revolução Farroupilha, tirar minha tarde para fazer isso. O cara não vai fazer isso. Agora, com a internet, o cara pode fazer isso de certa maneira. Né? Ele tem acesso a instituições, ele tem acesso a fontes boas ou de qualidade duvidosa numa escala jamais vista antes. Então, assim, tu vai cortando as mediações, né? Muito embora, e de novo, no argumento da Cesarina da própria Kornbluh, tu reinstitui outras mediações no lugar delas, mas que são mediações invisíveis, né? Que é a mediação dos algoritmos e tal. E essas atividades complexas de interpretação e essas atividades de mediação, elas passam a ser vistas como opressão, como autoritarismo, e dentre outras coisas, em parte pela esquerda e pela direita. É importante que se diga isso. Isso é um fenômeno transversal. Tá? É fácil dizer, não, mas isso é um problema da extrema-direita. Não, isso é um problema, é um sintoma, como diria o Althusser, né? Isso é uma situação transversal. Principalmente porque a lógica da imediação, né, ela vem também com uma espécie de alçamento da experiência pessoal à categoria de índice da sua própria verdade. Então, se a minha experiência é X, a verdade é X. Ela não pode ser matizada, ela não pode ser interpretada. Ao invés de ser algo do qual se parte para fazer uma interpretação, respeitando, evidentemente, as especificidades da experiência, ela passa a ser a sua própria finalidade. Então, se a minha experiência é X ou uma experiência é Y, tá? Essa verdade X ou essa verdade Y, elas precisam ser respeitadas em si mesmas. Então, assim, se o sujeito fez a sua própria pesquisa e chegou nessas conclusões que podem ser estapafúrdias, isso tem que ser respeitado, porque afinal de contas é a experiência dele como seu próprio cientista. E aí tu vai esvaziando a capacidade das disciplinas modernas de fazerem o papel que elas sempre fizeram, que é o papel da mediação. Porque a mediação se torna, não vou dizer desnecessária, mas ela se torna suspeita para esses sujeitos. Né? Então também há uma espécie de. Aí eu acho que voltando ao que tu dissestes, né, Alexandre, no início ali, eu acho que a gente pode falar de uma espécie de culto à experiência, ele me parece.
ser um tipo de, como é que se posso dizer, faltou a palavra agora, compensação exatamente por essa precarização da vida. Então, à medida que a existência, no sentido existencialista mesmo, vai se precarizando, ou seja, os sujeitos deixam de ser projetos, deixam de ter projetos e passam a viver em mundos cada vez mais limitados, tá? A experiência é alçada a uma categoria quase que assim indiscutível de verdade, tá? E como a história pode se movimentar por isso, é talvez o principal problema dos nossos dias. Por exemplo, o debate, para mim é um sintoma. Eu não entro nesse debate porque eu acho que esse debate também é um sintoma, né? O debate que nós vemos hoje, muito acérbico aqui no Brasil, entre identitários e não identitários ou anti-identitários. Ele é sintoma desse problema. Mas, no fundo, todos ali estão defendendo a experiência como início de tudo, tá? O início e o fim, na verdade, o início e o fim de tudo, o alfa e o ômega, tá? Então, assim, como nós saímos desses dilemas, eu não sei. Eu só sei que a história, talvez, ela tenha que reivindicar internamente, externamente, é uma outra questão, porque daí entra poderes políticos que nós não controlamos, recepções que nós não temos, sobre as quais também nós não temos controle, mas internamente eu acho que ela tem que insistir na sua capacidade mediadora, tá? E na medida que há uma privatização da esfera pública, uma privatização do self, né, como diz lá o Sheldon Volin, ficar simplesmente restituindo passados particulares ao gosto dos grupos ou dos sujeitos, me parece uma saída, assim, é o caminho para o não vou dizer para catástrofe, né? Não é o apocalipse, mas é o caminho errado. Não vai Uhum. dar certo, porque tu só vai reforçar essa lógica cultural do capitalismo muito tardio, como chama Cornblow. Então, a gente vai ficar preso num círculo vicioso sem saída. Sim, Arthur, tu sabe que tu tá usando algumas vezes, né, esse termo existencialista, e eu fiquei pensando numa fórmula, né? Primeiro se discutia se a existência precedia a essência ou se a essência precedia a existência. Talvez agora a essência compense ou esteja tentando compensar a falta de existência, né? Enfim, Pode ser? apenas uma Não, achei formulação. ótimo, é uma ótima formulação. Arthur, assim, eu queria, pensando, ouvindo você falar, assim, e pensando nas coisas que a gente pensou a partir do seu texto também, que depois a gente vai colocar o link aqui e tudo, claro que dá a impressão de que esse é um fenômeno, do capitalismo, né? Não é um Uhum, fenômeno brasileiro ou americano. uhum, E eu havia pensado, né, em te fazer uma pergunta, nesse sentido, né, a respeito, às vezes, enfim, né, dessa diferença que a gente precisa considerar, porque as instituições, elas são diferentes aqui e uhum. nos Estados Unidos, assim como são histórias diferentes também. Mas o Leonardo Nogueira, ele elaborou uma pergunta, a respeito do caso específico americano, que eu acho que é uma ideia melhor formulada dessa questão que eu queria colocar a respeito da especificidade americana. Então, eu vou passar a palavra para ele, tá bom? Claro, Boa tarde, professor, tudo bem? tudo bem. Então, como você observa, desculpa, como você observa a conexão entre o movimento anti-CRT com o legado do macartismo no seu movimento de caça às bruxas? Porque o Partido Republicano, no imediato pós-guerra, toma para si uma posição persecutória do inimigo interno. Uhum. Em outros momentos, o Partido Republicano assumiu tal posição novamente, mas atualmente com maior vigor. Seria uma trajetória histórica do partido ao extremismo em prol da relevância ideológica dentro de um sistema político na prática bipartidário, ou eventos de caráter isolado não tendo ligação com um extremismo teleológico? Não, acho que ele tem vinculação, sim, Leonardo. Tanto que o McCarthy, ele tem, que foi, né, alçado ao ostracismo. Ele morre logo depois do macartismo, então ele não chega a ter uma carreira política posterior ao macartismo, né? Mas o nome dele é alçado ao ostracismo ou difamado como um exemplo de, né, irracionalidade, paranoia, autoritarismo e tal. Mas setores da esquerda, da direita, né, republicana já faz um tempo que estão reivindicando a figura do McCarthy, né, como um cara que lutou contra o comunismo, que estava assim falando a verdade, porque tinham espiões comunistas em todo o governo americano, bibibi, bobobó. No Brasil, por exemplo, aqui, como sempre, né, o Olavo de Carvalho foi um dos que fez eco a esse tipo de reivindicação à figura do McCarthy e tal.
Mas eu acho assim, o Partido Republicano é meio errático nesses movimentos, pelo menos até a década de 80, porque havia uma ala republicana moderada. E essa ala republicana moderada também se colocou ao lado dos democratas, na luta contra o McCarthy. Porque o McCarthy também acusou republicanos, né? Ele começa a cair quando ele acusa o Dwight Eisenhower, que era o presidente da República, um general republicano, de estar. Ele não acusou o Eisenhower de ser comunista, mas de estar mancomunado com os comunistas. E aí a galera, tipo, "Pô, peraí, meu filho, não, né? Foi longe demais." O problema é que essa ala republicana moderada ela deixou de existir. Né? Se a gente pensa, por exemplo, que em 2012 o candidato republicano foi o Mitt Romney, né, que era um cara do mainstream, um cara de direita. Mas ser republicano moderado não é não ser de direita. Tá? Mas é uma direita, digamos, liberal clássica, né? Que não é tão conservadora nos costumes, que aceitava algumas coisas do New Deal, né? Sobretudo para poder administrar melhor o capitalismo americano, aceitava certos direitos sociais como uma maneira de estabilizar a sociedade americana. Né? Era muito forte na Califórnia, por exemplo, na Nova Inglaterra e tal. E Mitt Romney talvez tenha sido o último grande representante do que era chamado de Rockefeller Republican, né? Cara, esses caras sumiram. O Mitt Romney hoje ele é um inimigo do Trump. A família Bush é inimiga do Trump. Por questões particulares, não necessariamente ideológicas, né? Inclusive, para abrir um parênteses, tem um vídeo no funeral do Jimmy Carter, onde o Obama e o Trump, e tá chegando o Bush filho, né? E o Bush filho, ele passa reto pelo Trump, ele nem sequer cumprimenta o Trump e vai direto abraçar o Obama. Tá? Claro que esse vídeo depois foi construído pelo trumpismo como uma espécie de prova de que o Trump é um outsider lutando contra o mainstream. Mas é muito significativo, né, que uma das principais lideranças republicanas do século XXI esteja brigado com o atual presidente republicano. Mas fecha esse parênteses. Mas a questão é que o Partido Republicano ele se extremiza a partir dos anos 90. Ele vai progressivamente migrando para posições cada vez mais reacionárias. Ele sai de uma direita clássica, né, como eu disse, liberal conservadora, mas assim, ainda muito, não vou dizer respeitosa, mas ainda assim, pelo menos retoricamente respeitosa de certas liberdades democráticas, né, etc, etc. Pelo menos fazia assim, ela cumpria com seu papel de legitimar o Estado americano, tá, como uma espécie de contraponto ao Partido Democrata. Só que esses caras eles vão se radicalizando. Já tem a Revolução Republicana de 94, quando, no meio do governo do primeiro governo Bill Clinton, eles levam, cara, eles levam a primeira maioria total do Congresso americano em, não sei, 30, 40 anos. Tá? É quando surgem figuras que depois vão ser providenciais para a ascensão do trumpismo, como Newt Gingrich, né? E depois o primeiro governo Obama, que, aliás, radicaliza também a base republicana, em parte por causa do racismo. Tá? E não é gratuito que o Trump tenha vindo depois do primeiro presidente negro da história americana. Então, assim, essa produção de inimigos internos, ela também é fundamental para uma direita americana, uma extrema-direita americana, que com o fim do comunismo ela perde um pouco a razão de ser. Tá? Tem um livro muito bom, na verdade, é o Vietnã, né? Do Vietnã, que era da União Soviética, né? Que vai criando essa espécie de crise de identidade da direita americana. É um livro da década de 90 de um jornalista chamado Tom Engelhardt, jornalista historiador, que se chama The End of Victory Culture, né? Que é um pouco isso, assim, o fim da cultura de vitória deixou essa direita, ao invés de celebrar a vitória sobre seu grande inimigo, o comunismo, os caras ficaram sem sentido. E eles começam a produzir inimigos internos e externos, mas principalmente internos em larga escala. E o trumpismo é isso levado à sua culminação, essa lógica levada à sua própria culminação. Porque daí tu começa a ter, por exemplo, algo impensado há 50, 40, não, 50 não, mas há uns 40 anos atrás, o Reagan, por exemplo, jamais faria isso, de tu começar a questionar as bases de concessão da cidadania americana. Foi uma conquista pós-guerra civil, tá? Foi o que levou, inclusive, à possibilidade das leis de direitos civis da década de 1960, que é a cidadania por nascimento.
Sim, todo mundo que nasce nos Estados Unidos, independente de quem seja o pai ou a mãe, tem o direito a ser cidadão desse país, com raríssimas exceções. Acho que talvez filhos de diplomata, por conta da missão dos pais e tal. Mas, enfim, é isso. Tá morando lá, o filho nasceu lá, não interessa se tu é ilegal ou não. Teu filho é americano. Porque isso foi as bases, digamos assim, de expansão do próprio conceito de cidadania liberal nos Estados Unidos. Tá? Que ele não tenha sido colocado em prática durante muito tempo, essa é uma outra questão. Tá? Mas ele era uma questão constitucional. E o trumpismo está falando isso de forma aberta. Aberta, assim. Isso não é mais conversa de corredor, isso não é mais sussurro nos bastidores da política. Eles estão falando isso de forma aberta. E esse ataque a teoria crítica da raça, né, a Critical Race Theory, que eu tenho estudado, é parte desse processo de escolha de um inimigo interno, já a partir de bases historicamente autorizadas e racializadas, então, obviamente, a população afro-americana, tá? Mas que serve como um papel de mostrar, viu, ó, esses caras aqui, na visão dos trumpistas, eles estão atacando os Estados Unidos, eles estão difamando a nação, logo eles não podem ser cidadãos. Porque quem quer ser cidadão desse país tem que colocar o país acima de tudo. Tá? E aí eu acho que é um caminho de fato inédito, assim, impensável. De fato, isso era impensável. Pô, isso era impensável há 10 anos atrás. Né? Com todos os absurdos autoritários, por exemplo, do governo do Bush filho, que hoje é reinventado como um cara bonachão, não, ele era um autoritário, né? Mas com tudo isso, ele não cogitou, por exemplo, retirar a cidadania dos americanos muçulmanos no pós 11 de setembro. Pelo contrário, ele foi lá e disse, não, nós temos aqui bons muçulmanos nos Estados Unidos e tal. O Colin Powell, que era o secretário de defesa dele, né? Um homem negro, republicano, general do exército, vai lá, ele conta, né, da história que ele estava no cemitério de Arlington, que é o cemitério militar americano na Virgínia, né? E ele viu uma mulher rezando diante de uma lápide. Quando essa mulher se levantou, na lápide não estava nem a cruz, nem a estrela de Davi, mas o crescente islâmico, mostrando também o sacrifício desses sujeitos pelos Estados Unidos, que acolhe todo mundo e tal, tal, tal. Essa retórica acabou, tá? E também não é à toa porque eu acho que depois a conversa vai inevitavelmente chegar nisso, não é à toa que a universidade seja escolhida também como um dos inimigos internos, os professores, principalmente, um dos inimigos internos essenciais para essa direita. Não só porque entra naquilo, né, do culto à experiência, da crise da mediação e tal, mas também porque a universidade é, por definição, um lugar multicultural. Pode não ser multicultural epistemicamente, isso é uma outra discussão. Mas é um lugar, na Universidade Americana, é um lugar que, cara, se tu anda 2 minutos no corredor de uma Universidade Americana, tu vê pessoas de todas as cores, nacionalidades, línguas, etc, etc. Classes sociais nem tanto, né? Ainda é uma experiência muito restrita. Mas são ambientes multiculturais. Tá? Então também há um esforço de na medida que tu não consegue reembranquecer esses espaços pela força, ou pela força pura, tu tem que encontrar outros mecanismos ideológicos. E é parecido, só para finalizar, com o que, por exemplo, a direita brasileira tem feito já há tempos em relação à política de ações afirmativas. Então, né, fazendo o vínculo com o que a Alexandra colocou no início da pergunta dela, no comentário dela, é que isso é uma questão global. Esse ataque ele é global porque ele diz respeito à destruição de pilares que são fundamentais da cidadania liberal moderna. A gente não está nem falando aqui de socialismo, social-democracia. Não, a gente está falando de liberalismo no seu sentido mais elementar. Mas como agora, né, o liberalismo se transformou numa coisa, liberalismo clássico, não esse liberalismo tosco de Partido Novo, tá? Que fique bem, bem claro aqui, né? Mas o próprio liberalismo já é visto com suspeição demasiada por esses sujeitos, porque é universalista, porque é globalista e tal. Então essa é a nossa quadra histórica, né? Arthur, eu achei muito interessante, assim, sobretudo o encaminhamento final da sua fala, mas no começo, e eu vou passar a palavra para o João daqui a pouquinho, mas eu vou fazer
uma conexão, porque me lembrou quando você falou do Eisenhower, que tem um livro do Richard Hofstadter, o clássico lá, o Uhum, uhum, Anti-Intelectualismo dos Estados Unidos, enfim, que tem uma passagem lá, que eu não me lembro onde, que me marcou, assim, quando eu li, porque ele conta como na campanha do Eisenhower, o Eisenhower era chamado de egghead, né, de cabeça de uhum, ovo. E quando eu li isso, eu me lembrei que justamente esse termo, cabeça de ovo, ele foi mobilizado primeiro para se referir ao Alexandre de Moraes, né, aquela coisa uhum, toda, só que não simplesmente com signo político, né, das direitas, mas porque o Alexandre de Moraes, no fundo, ele também desperta uma certa hostilidade por ser muito intelectualizado, uhum, e por uhum, agir dessa maneira, enfim, por performar todo o rito institucional, né, de um jeito, né, a pompa do STF e tal. uhum. Então, isso me chamou bastante atenção na tua fala, e eu acho que tem um pouco a ver, né, com o que vai perguntar o João, mas eu vou deixar ele fazer a pergunta que acho que ele também formulou melhor do que eu neste momento. Boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né, o Quatro Contrafogos. Enfim, eu aproveitei, obviamente, o estilo da escrita, que é um ensaio, né, para também fazer uma pergunta de um pouco, tá? Mais aberto e que para nos ajudar a pensar. E para contextualizar, eu vou fazer uma citação do seu próprio texto, que começa na página 68, que é assim: não é gratuita a sensação de que tudo está do avesso ou de que nossos espaços simbólicos comuns deixaram de existir, substituídos por realidades aparentemente irreconciliáveis. Ela é um efeito desse englobamento do público pelo privado, da igualdade pela diferença, do fato pela ficção, mas também da falsa impressão de imediatez do mundo, estimulada pela produção do real como informação transparente. Os apelos à experiência pessoal imediata como medida de tudo, a deslegitimação de atividades complexas de mediação e interpretação, entre elas a história, o culto a uma subjetividade livre de constrangimentos coletivos, lógica de reconhecimento bifurcado, o devir mercadoria do passado e a dissolução de noções robustas do social, são todos integrais dessa desestabilização geral que compõe o quadro desalentador do capitalismo tardio, liberado aos seus piores impulsos. Bom, feita essa contextualização, eu queria perguntar para o senhor, professor. Alguns desses movimentos também são realizados por agentes insiders, ou seja, fazem parte desse ecossistema acadêmico. E a metáfora, para mim, do Frankenstein que se usa no texto, ela, na qual nada escapa da fúria, né, ela se confirma, sobretudo, nesse contexto. A questão é, para mim, né, como reagir a essas tomadas de posição de discursos que nem sempre vêm do outro lado, ou seja, do lado Uhum. que está de fora da academia, mas dos próprios pares também. Como o senhor pode nos ajudar também a imaginar uma saída para um problema que é tão complexo? Sim, eu não sei como resolver. E eu estou nos últimos tempos me abstendo de oferecer saídas, porque eu acho que a gente, nos últimos tempos, o Fernando Nicolazzi disse isso há um tempo atrás, numa conversa comigo, a gente meio que está numa era dos manifestos. Né? Tem manifesto na história para tudo, manifesto e muita prescrição e tal. Eu acho que talvez seja o momento da gente parar um pouco, porque para poder encontrar a saída, a gente tem que saber também onde é que a gente está historicamente. Eu acho que a gente ainda não se localizou, claro, não por nossa incompetência, mas porque as coisas mudam muito rápido e é uma situação inédita, né? Então, assim, eu tenho ficado meio receoso de oferecer saídas e tal. Mas eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, como eu disse, aquela lógica, né, por exemplo, esse culto à experiência, né, ela é uma lógica transversal. Então, esquerda e direita compartilham, embora de maneiras diferentes, a mesma lógica. Então, assim, um exemplo de como isso começa com a esquerda e termina com a direita, eu vou dar um exemplo norte-americano, né? Boa parte do argumento dos estudantes pró-Israel na sua luta contra as manifestações anti-genocídio em Gaza, né, porque não era só para a Palestina, era um antigenocídio em Gaza, se pautavam na lógica da experiência pessoal e na transformação da universidade em um espaço seguro. Que nos Estados Unidos, no Brasil não foi tanto assim, mas nos Estados Unidos foi uma pauta, e assim, é compreensível que tenha sido, não estou dizendo que a pauta é errada, tá? Não estou dizendo que a pauta começou equivocada, não é isso. Mas ela começou num contexto político muito diferente, porque era a ideia assim, bom, temos que proteger as minorias. E o Safe Space ele não era uma proteção total contra o mundo, era uma proteção à violência.
simbólica ou física, obviamente. Mas não era um convite para deixar de discutir textos, para bater pé, né, na primeira suposta coisa ofensiva, não uma ofensa de fato, mas qualquer coisa que o sujeito ache ofensivo. Então, eu me lembro, né, que tu tinha estudantes, por exemplo, se recusando a ler William Faulkner, que é o principal historiador, não, também pode ser, mas o principal autor, né, de romances americanos do século XX, e sem o qual tu não entende os Estados Unidos. Ah, mas ele usa alguns termos, né, ofensivos, mas em parte porque os seus personagens usam, não porque ele está fazendo uma defesa desses termos. Então, tu chegou num ponto que, na verdade, tudo que não era uma confirmação do eu ou confortável para o eu virou ofensa, virou violência, virou coisas do tipo. Isso, né, não era um problema muito grande até a direita começar a compreender essa lógica e saber usar essa lógica de forma muito eficaz, que foi o que aconteceu nesses protestos, né, de estudantes judeus dizendo que eles estavam se sentindo ofendidos, estavam se sentindo violentados pelas bandeiras da Palestina e tal. E aí, o que que tu faz? O que que tu faz? É uma situação que, assim, não vou dizer que a esquerda acadêmica cavou o seu próprio buraco, não é esse tipo de lógica automática, né? Mas ela talvez não tenha compreendido as possibilidades de quando tu insulariza os sujeitos de um mundo que é um mundo, como diz o Frederick Jameson, né? A história é o que machuca. Então, assim, se tu passa a ignorar o que machuca, porque tu não quer sair do conforto, ou porque tudo, absolutamente tudo, numa espécie de exagero, assim, que esvazia o próprio significado do sofrimento psíquico, porque se tudo é sofrimento psíquico, nada é sofrimento psíquico. Então é isso, assim. Tá? E chega ao ponto, por exemplo, no caso americano, não vou dizer inviabilizar, mas de situações quase kafkianas, de estudantes reclamando de prazos universitários porque seriam uma opressão. Não, 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 isso não é. Tudo bem, tu pode ser uma pessoa que tenha problema com prazo, que isso te causa ansiedade, ok, isso tem que ser respeitado, mas aí é no plano pessoal. A universidade tem que compreender, tem que acolher até por aí. Porque quando a coisa ultrapassa um limite do razoável e tudo vira sofrimento psíquico, opressão, ofensa, cara, tu inviabiliza a própria possibilidade de conhecimento. Então me parece assim, claro, eu não vejo ataques da esquerda, digamos assim, da mesma medida que teve ataques da direita contra a universidade, de forma alguma. Não estou equalizando as coisas aqui. Eu acho que nós temos hoje um adversário que ele é muito explícito, que é esse ataque reacionário à universidade. Mas para não fugir de um tema polêmico, eu vou dar um exemplo brasileiro aqui. Aconteceu, inclusive, quando eu estava fora do Brasil, estava fazendo um pós-doc nos Estados Unidos, mas que foi aquele episódio, onde aquela historiadora no Maranhão, mostrou, enfim, fez uma performance, aquela coisa e tal, porque educar com. Vou falar a palavra, né? Educar com o cu é bom e tal, não sei o quê. Ok, até aí tu pode questionar epistemicamente, empiricamente, tu pode achar pertinente ou não. Mas depois ela fez aquela performance que, inclusive, era para valorizar seu perfil, numa plataforma adulta. E aqui não tem nenhum julgamento moralista dela. Se ela quiser ter uma plataforma que tenha, por favor. Né? Mas a questão é, quando houve a crítica àquilo, questionando a pertinência do ato, tipo, porra, será que era necessário mesmo? Logo, esses, que defendiam aquele ato como um ato político em si só, e foi um ato político, mas talvez um ato politicamente vazio, que confundiu choque com crítica, automaticamente acusavam os críticos responsáveis do ato, não estou falando aqui do griteiro reacionário, de moralistas, de reacionários, de não sei o quê, tá, 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 tá. Então, o que que tu faz com isso? Tu inviabiliza a própria possibilidade de crítica, que sempre foi uma das coisas fundamentais da universidade. Ninguém estava dizendo que a pessoa tinha que ser censurada, que ela tinha que ser expulsa da universidade. Não, nada disso. Estava se questionando a pertinência de um ato. Por quê? Porque, de novo, há essa ideia de que não só de mundos incomensuráveis, então, se não está conosco, está contra a gente, mas, sobretudo, uma ideia de que uma desresponsabilização muito grande das consequências teóricas, políticas, daquilo que os sujeitos fazem. Porque a própria possibilidade de crítica virou, para muitos, sinônimo de opressão.
Quando, na verdade, a crítica é o contrário. A crítica é um caminho para compreender situações evidentes de opressão para, quem sabe, né, sair delas. Mas se tudo é opressão, se tudo é sofrimento psíquico, né, se o mundo precisa ser um safe space permanente, então a possibilidade de conhecimento e a possibilidade da universidade se inviabiliza. A universidade não é um safe space. Ou pelo menos assim, no que se refere a conhecimento, ela tem que ser um safe space de proteção dos sujeitos. Ok? Mas ninguém deve ser agredido, ofendido, tem que ter. Óbvio. Mas na medida que tu vai para uma sala de aula, tu vai discutir obras, tu vai discutir textos, tu vai discutir conceitos, né, aí fica muito difícil definir o que que é um espaço seguro ou não, porque no limite é isso. Eu não posso ouvir nada que eu ache que contraria a minha experiência, eu não posso ouvir nada que eu ache que me cause sofrimento psíquico, né? É uma situação muito complicada. Eu acho que daí entra um pouco nessa questão dos insiders, né? Não é que eles estão fazendo um trabalho contra a universidade de propósito, de forma alguma. Muitos deles, na verdade, têm um enorme respeito pela instituição. Mas é a maneira como isso vai lentamente dissolvendo a possibilidade crítica da universidade, sem que eles percebam isso, é que é arriscado. É por isso que, de novo, essa lógica é transversal. Ela não tem que fugir um pouco do pensamento, como diz a Alexandra citou o Hofstadter, né? Tem que fugir um pouco do estilo paranoico, do estilo conspiratório, para entender que essas coisas elas não são assim, elas não são necessariamente nascidas da pura vontade dos sujeitos, elas têm respeito, ao que em outros tempos chamaria de um zeitgeist. O que é isso? Que é transversal, esses comportamentos, essas lógicas são transversais aos sujeitos hoje. Ô, Arthur, eu sei que tu começou essa entrevista. Eu vou fazer agora um comentário final e depois passo a palavra para você, se você quiser colocar mais alguma questão, mas eu não vou resistir, assim, porque tu começou essa entrevista falando sobre o esgotamento da história social. Esgotamento não, teu esgotamento na história social. Mas eu fiquei pensando uma coisa aqui enquanto você falava, né? Enquanto nessa última fala, tu, muito importante, com muitos pontos interessantes. Eu tenho pensado assim, né, se uma maneira um pouco mais consequente, ou um pouco mais corajosa até, né, como estava dizendo que às vezes o campo se acovarda, né, diante de Uhum, algumas questões assim, ou seja, é claro que os discursos são diferentes, né, a gente não uhum, está fazendo uma equivalência, enfim, evidentemente, como tu deixou muito claro, mas talvez as posições sejam parecidas, em que sentido, né? Eu vou usar uma formulação que eu estou pensando agora para uma publicação que vai sair, né? Talvez esses grupos que não estejam nem dentro nem fora, meio dentro, meio fora, uhum, que são da onde vem a maior parte das críticas e a maior parte das críticas um pouco destrutivas às vezes, para usar o jargão, né, da história social e um pouco das ciências sociais mesmo, é como se fossem grupos que têm um acúmulo muito grande de capital político ou de capital uhum, econômico e não conseguem converter. Não conseguindo converter, ele se uhum, comporta um pouco como Mozart naquele texto do Elias, uhum, né? Quer dizer, só a estima da onde eu não sou aceito me é uhum, preciosa, né? E se eu não uhum, tiver essa estima, eu vou me comportar como pombo enxadrista, enfim. E aí você tem essa uhum, posição que é análoga, embora os discursos não sejam uhum, similares, né? E talvez isso ajude, inclusive, a despersonalizar a crítica, enfim, né? Eu também não tenho a menor pretensão de dizer a ninguém o que se deve fazer, né? Acho que essa é uma postura também, enfim, que nem me ocorreria. Mas talvez a gente possa, como tu está fazendo aqui, eu te agradeço por isso, se responsabilizar por pensar a disciplina e falar as coisas que uhum. precisam ser faladas, né? Enfim, já que a gente está em posição para falar, né? Digamos assim. E com isso, te agradeço imensamente, te deixo com a palavra, caso você queira colocar algum comentário final ou alguma coisa que a gente não tenha te perguntado que você julgue relevante. Não, só agradecer o convite, né? Eu acho que esse tipo de espaço é fundamental para a gente não só valorizar a universidade, mas, sobretudo, não tomar a universidade como algo dado para sempre, né? Eu acho que talvez um dos efeitos colaterais de ter sido estudante, um jovem professor, já não sou mais tão jovem assim, no momento de expansão da universidade, foi que a gente achou que aquele contexto era meio que duradouro, né? Ou seja, que aquele modelo de universidade estava garantido, como na verdade a democracia liberal no Brasil, né? Não, isso está garantido, Uhum. podemos passar para uma outra etapa da crítica, né? E aí a gente percebe que, bom, não só nada está garantido, como pode ser desfeito muito rapidamente, né? Eu acho que hoje talvez me interessa defender a universidade não porque eu acho que a ciência é a melhor coisa que já existiu na face da Terra, aquele discurso meio Globo News na pandemia, assim, né? Temos que ser pró-ciência e tal.
Obviamente que eu sou pró-ciência, mas assim, eu acho que não é por isso que nós temos que defender a universidade, mas porque a universidade talvez seja uma das últimas instituições críticas que existem hoje, num contexto onde tudo tá, né, para usar não, uma expressão horrível, mas tudo está cultizado, né? É uma sociedade que ela quase não tem mais crítica porque essa consciência é feliz, essa, né, rapicracia, como chama lá o Jonathan Prairie, eu acho que foi ele que escreveu, né? E a universidade é um dos poucos lugares que não vão te dizer, cara, não é assim, nós temos que pensar o mundo criticamente. Só que para isso nós temos que garantir a autonomia real da universidade, no sentido institucional, duro, mas também simbólico, né? E aí significa exatamente isso. Olha, tu pode fazer certas coisas na universidade, mas tu pode também receber a crítica por elas. Isso faz parte do espaço universitário. Insularizar esse espaço como se ele fosse um espaço onde tudo é possível, mas nada criticável, aí assim, é botar o prego no caixão da universidade como nós conhecemos hoje e é transformar ela sim, num troço, cada um faz o que quer, pensa o que quer, né? Transformar numa espécie de confirmação daquilo que a Cesarino fala, né? A epistemologia, enfim, Uhum. sem nenhum tipo de compromisso com uma noção coletiva de universidade, né? Que é o que me interessa hoje. Arthur, muito obrigada. Espero que a gente se encontre sem desistir, porque acho que temos em Não, comum não. aqui Eu sou a colorado, defesa. Pois é, todo hoje é um dia ano péssimo para penso o em Colorado desistir desistir, de todo qualquer ano o coisa. Inter me engana, é a mesma coisa com a história, eu desisto, mas a história me engana de novo, bora, vamos embora. Obrigada, Arthur. Muito Eu que obrigada. agradeço, gente.